Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a nossa audiência, todos que nos acompanham aqui no Vai Ver no Brasil. Hoje, nesta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025, a um mês do Natal, nós já começamos o nosso Vai Ver no Brasil de hoje, trazendo informações sobre a prisão do ex-presidente Bolsonaro, que ocorreu na data de hoje, já pelo período da manhã, definitiva, né, Jorge? Sim, agora foi definitiva. No último final de semana, o que tinha era uma prisão preventiva. Em função aí de obstrução da tornozeleira, em função aí de uma pseudo-fuga, né? A gente só não entende como seria essa fuga, se a casa era toda vigiada pela Polícia Federal, interna e externamente, mas foi o que aconteceu. E agora, hoje, oficialmente, a prisão definitiva em função da sua condenação de 27 anos. Vamos dizer que na data de hoje 50% do país está de luto e 50% está comemorando. Eu não sei se é luto, mas a sensação de injustiça muito grande. É muito grande, é uma injustiça muito grande de crimes que não existiram, de uma condenação e uma sentença de um crime que não aconteceu, em situações que seria impossível de ter acontecido. Né? Uma trama golpista ou um atentado ao Estado Democrático de Direito. Né? Isso não aconteceu, não existiu, e infelizmente essa mentira colocaram de uma forma que pegou para muitos da população, para muitos da facção não é a palavra correta, mas do grupo cleptocrata, né, dos esquerdistas. Facção não é correta, facção é outra coisa. É outra coisa. Né? Então é só para os senhores entenderem. Jorge, mas é aquilo, né? A água vai batendo, chega uma hora que fura, né? Sim. E foi exatamente essa tática que o PT e toda a tática da esquerda fez, né? Não só a esquerda, mas também uma grande contribuição do Alexandre de Moraes, que é o grande patrocinador de tudo isso que aconteceu aí no país, né, com essa rasgada de Constituição Federal, né, com invenção de crime que não existe, de situações que não aconteceram e nada acontece. Mas, assim, enquanto isso, nós continuamos aí com uma fraude enorme do INSS, nós continuamos aí com um rombo enorme nos Correios, continuamos aí com aí o banco lá, né, o Banco Master, né, que umas coisas que não estão muito claras ainda. Então é assim, uma coisa para cobrir outra, né? Isso é coisa do Brasil. Só que com isso, nós, enquanto população, pagamos um preço muito caro a todos nós, que é a democracia, porque eles, em nome da democracia, dizem que estão agindo dessa forma, rasgando a Constituição, inventando crime, prendendo pessoas inocentes, né? O ex-presidente e vários generais presos hoje, tá? Mas existe aí quase 1.000 pessoas que estão sofrendo um processo, uns porque cometeram vandalismo, outros porque estavam comprando algodão doce numa praça em Brasília, num dia fatídico, se manifestando contra esse presidente, a eleição desse presidente que aí está, esse bêbado e descondenado, segundo fala o senador Magno Malta, e a minha também, não é? Porque é aquilo, mas assim, eles sabem, fizeram de uma forma que não tem como mudar, não tem como fazer, até porque de crime eles entendem muito bem. Ô Jorge, no nosso programa de hoje, a gente vai comentar e trazer algumas informações sobre o acontecido desde o final de semana para cá, e inclusive vamos dar algumas previsões do que a gente acredita que pode ser os próximos passos da política nacional e também do futuro do presidente Bolsonaro. Jorge, vamos começar então trazendo um resumo do que aconteceu aí durante o final de semana, né? Vamos lá. O filho do Jair Bolsonaro, ele tinha convocado uma vigília na frente do apartamento onde estava preso o Jair Messias Bolsonaro. Só que a esposa do Bolsonaro estava viajando representando o partido, que é o PL Mulher, né? E ela estava acho que no Ceará, alguma coisa assim. Ceará, era uma reunião que tinha do partido PL Mulher no Ceará.
E aí, o Bolsonaro, ele estava praticamente ali meio que sozinho e tomando alguns medicamentos fortes, inclusive, né? Por causa das dores, do mal que ele vem sofrendo, do jeito que ele está. É notório que ele não está bem, né? E aí, ele, não sei se aquilo foi um surto, o que aconteceu. Ele mesmo confessa em um vídeo que vocês já devem ter assistido, um monte de gente viu por aí, ele não negou. Ele pegou aquela... Ferro de solda. Ferrinho de solda, sabe? Que você ele queria solda, ver como faz é que era por dentro da tornozeleira, porque na cabeça dele tinha uma escuta ali dentro. Uma escuta lá dentro, exatamente. E você vai julgar, Jorge? Não. 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 É assim, na verdade, foi tudo errado do início ao fim, tá? Foi errado ele que aceitou essa tornozeleira, foi errado essa tornozeleira está nele, foi tudo errado, a Constituição Federal foi rasgada, foi feito aí uma coisa absurda nesse país, ou seja, nós ficamos com a sensação de que a lei lex, ora lex, né? A lei para que lei? Não há necessidade, que quem manda é Alexandre de Moraes, né? E é assim, tem um monte de gente que entende como Alexandre de Moraes. Eu não sei se por conveniência ou por mau caratismo, eu não sei o que é, mas é assim que funciona. E o país chegou a esse ponto. Então, por curiosidade, ele pegou e foi tentar ver o que tinha dentro da tornozeleira eletrônica, aonde se deu aí, inclusive aí disparou na administração de quem faz a administração carcerária das tornozeleiras, disparou e enviou ao ministro Alexandre de Moraes que existia ali uma possível situação com a tornozeleira. Foi aí o que deflagrou, inclusive, a prisão. Bom, segundo os médicos... Foi uma vigília, não sei o quê. Não. Segundo os médicos que estavam cuidando de Bolsonaro, ele estava fazendo uso também da pregabalina. E aí foi suspenso porque disse que estava dando um pouco de confusão mental. Eu não duvido mesmo. Pregabalina é um medicamento forte para dor, né? E isso provavelmente pode ter deixado ele um pouco meio atordoado, né? Sim, uma confusão mental. Isso quem toma esses medicamentos tem confusão mental. Isso Exato. Não é porque é o Bolsonaro. Não, qualquer um que tomar vai ter confusão mental no momento do efeito do medicamento e pós. Né? Durante alguns dias, até alguns dias, viu? Chega alguns dias de a pessoa ter confusão mental. Bom, e na verdade o Bolsonaro já estava preso. Sim, na casa dele, com tornozeleira, mas já estava totalmente privado, inclusive. Ele não podia receber visitas, nem receber visita. Não podia usar redes sociais, não podia usar celular, não podia fazer absolutamente nada. Já estava preso por um crime que não cometeu. Aí, nesse mesmo dia, um dia antes, na verdade, ele recebeu no seu apartamento o Nicolas, né? Ele conversou com o Nicolas. É uma casa num condomínio. Uma casa, né? Ele recebeu o Nicolas lá. Conversou com o Nicolas, bateu um papo lá com o Nicolas e à noite ele acabou se sentindo desse jeito e acabou fazendo o que fez. Bom, uma coisa também não justifica a outra, mas houve... Mas uma pessoa que está injustiçada, preso de forma injustiçada, tio. Sim. Justifica sim. A pessoa ela já fica desorientada sem tomar medicamento. Como é que chama o medicamento? Pregabalina. Pregabalina. Ela já está desorientada sem tomar pregabalina. Sim. Só pelo motivo de uma condenação ou de uma prisão arbitrária e injusta. Aí você vê uma crueldade, algo que está acontecendo com ele do jeito que está acontecendo, a facada que ele tomou, os problemas de saúde que ele vem tomando, né, que aconteceu com ele, é notório que isso iria acontecer, né, Jorge? E para quem vê o Bolsonaro hoje, é nítido. Você olha para ele e vê que ele não está bem, ele está doente. Ele está muito debilitado. Está muito debilitado fisicamente. Isso aí, os exames médicos aí que ele apresentou um pouco antes aí dessa prisão dele, a defesa apresentou, já comprova. Realmente ele está debilitado sim. E não é que ele está debilitado que é para fazer manha. Não, ele está debilitado. Aquela facada que ele tomou, que até hoje ficou inexplicado, aí quem pagou, quem patrocinou aquela facada, né, do bispo lá, até hoje ficou inexplicado. Essa facada criou várias sequelas futuras. Ele já fez várias cirurgias e assim tem problemas constantes, porque ele teve parte do intestino, ele não tem parte do intestino, parte do intestino de vez em quando dá problema, cola as placas, tem que fazer novas cirurgias e etc. E tal. Essas cirurgias vai debilitando. Ele já tem uma idade avançada. Não tem mais 40 anos não. Bolsonaro tem 70 e poucos anos. Tem uma idade avançada. E é assim, uma coisa somada à outra
chegamos aí a essa situação que ele está. Eu acredito que se realmente fizerem já fizeram essa humilhação da tornozeleira, agora a humilhação do cárcere, por enquanto ele ainda continua na Polícia Federal, sim, mas provavelmente querem levar ele para Papuda, como aí o PT comemora, e as pessoas do PT comemoram. Agora, no fim da tarde, um pouquinho antes da gente iniciar aqui as gravações, o Moraes decidiu que Bolsonaro vai continuar preso na Superintendência da Polícia Federal. Por enquanto, viu, Tiosso? Por enquanto, mesmo pelo estado de saúde dele, né? Mas a Polícia Federal, ela não tem condições de ter um preso, e um preso que não é um preso comum, é um ex-presidente da República, sim, que tem uma grande popularidade. Você já imaginou, eles têm preparo, por exemplo, para uma eventual invasão da sede da Polícia Federal? Não. Aí que tem maluco para tudo, tio. Tem maluco para tudo. As pessoas se sentem, muitos estão revoltados, e muitos bolsonaristas estão com orgulho ferido, triste, sentido, e são capazes, inclusive nesse momento, movidos de forte emoção, cometer atos arbitrários, atos que podem ser ilícitos, inclusive. Né? Então podem se reunir e invadir a Polícia Federal. Como ficaria? A Polícia Federal não tem esse preparo. É uma sede administrativa. A sede da Polícia Federal é uma sede administrativa. Não é um sistema carcerário, não é um sistema que tem lá todo. E nós no Brasil não temos uma prisão especial para esse tipo. Sim. Nós temos uma prisão para todo mundo. Nós não temos uma prisão só para, esse aqui é ex-presidente, esse aqui é senador, esse aqui isso aqui cometeu um crime administrativo. Não, a prisão ela é uma prisão igual para todos. Sim. Então é assim, não tem como também, olha só como a coisa de segurança. A segurança do presidente, não a segurança do presídio, né? É muito sério. Tanto os órgãos da Polícia Federal não têm essa situação, até porque muda a rotina de todos os agentes, agentes da Polícia Federal internamente desse prédio, muda completamente, muda plantões, muda tudo. Além de não ter estrutura para abrigar um ex-presidente, né? Famoso e popular como Bolsonaro, tem um outro detalhe. Você já imaginou isso nos presídios? Então, quer dizer, por uma questão de consciência lógica do ministro Alexandre de Moraes, ele mantém ali por enquanto, porque a segurança no presídio tem que ser muito maior. Sim. Muito maior, porque aí a segurança tem que ser interna e externa. Interna e externa, exatamente. Não é? Então é assim, eu porque também acho o Bolsonaro corre risco de vida em qualquer lugar. Sim, né? em qualquer lugar. Eu acho prudente que ele continue na Polícia Federal. Porém, ele sendo militar, assim como foi hoje também General Heleno, e outros militares foram conduzidos a quartéis, né, que vão abrigar eles como no presídio do quartel, aquarteladamente, né? Bolsonaro também é militar. Não mas sei parece que tiraram a patente dele, né? Mas independente de tirar a patente ou não, ele continua sob o julgo militar. Porque ele passou por um processo aí é o Código do Processo Militar. Ele passou por o serviço militar, ele saiu, ele foi oficial do serviço militar, mesmo ele estando afastado, sendo dado baixa, exonerado do Exército, ele continua supervisionado pelo militarismo. Então, é assim, as leis militares são diferentes das leis aqui que se cumprem aqui fora. 27 anos e 3 meses de prisão, essa é a pena que foi imposta, né, por Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Junto com ele foi preso também pela Polícia Federal os ex-ministros Augusto Heleno e também o Paulo Sérgio Nogueira. Então, a Polícia Federal foi atrás também deles, e o Augusto Heleno e o Paulo Sérgio, os dois eram ex-ministros do governo Jair Bolsonaro. Heleno, ele chefiou o Gabinete de Segurança Institucional, já é um senhor, já de idade, e o Nogueira foi ministro de Defesa. Os dois foram encaminhados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília. As prisões ocorreram após o Supremo Tribunal declarar o trânsito. Eles estavam ativos. Eles estavam ativos. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão e Nogueira a 19 anos de prisão, Jorge. Então tá aí, mais esses dois ex-ministros. Prisões injustas também, não é só do Bolsonaro, não. Todos que participaram dessa prisão, foi injusto. Basta a gente ver o voto do ministro Fux, você vê que totalmente arbitrário, injusto e anticonstitucional. Mas foi feito e é assim que é, porque quem manda é Alexandre de Moraes e ponto. Acabou. Jorge. Bom, com isso, então, o Supremo Tribunal estabeleceu um fim do processo, né, de Bolsonaro, do Torres e também
do Ramagem. Inclusive, vamos falar um pouquinho do Ramagem. Ramagem foi embora. Que o Ramagem foragido, né? Ele disse estar seguro lá nos Estados Unidos com a anuência do governo do Donald Trump. Ele pediu asilo político. Pediu. Por perseguição política. E ainda não tem o resultado dos Estados Unidos aceitou dar esse asilo ou não. Mas o fato é que ele está em território americano. O deputado disse ser vítima de grave perseguição e criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, Jorge, ele afirma estar seguro, né? E disse que tem anuência do governo do Donald Trump, mas ainda não está documentado. Sim, só o fato dele estar lá e ter um pedido de asilo político já dá uma segurança, viu, tio? Já dá uma segurança. Sim, ele está seguro temporariamente. Assim, se for dado o asilo, ele vai ser... o ministro Alexandre de Moraes já deu a ordem para que ele seja incluído na Interpol. Tá? Ele vai ser procurado, né, pela Interpol, assim como a Carla Zambelli. Sim. Né? Carla Zambelli continua presa na Itália, viu? Só para lembrar os senhores, todos os bolsonaristas mais estão todos caçados, né? Presos e etc. e tal. E assim, mas o Ramagem ele fez corretíssimo, ele saiu do Brasil via fronteira, tá? Com a Argentina, Uruguai ou Paraguai, não se sabe qual das fronteiras que ele fez, ou Bolívia, qual das fronteiras que ele usou, e ele saiu e fez corretamente, o que o Bolsonaro deveria ter feito lá atrás. Jorge, e... O Ramagem falou, né, sobre a fuga pela primeira vez. Ele disse que hoje ele está mais seguro lá nos Estados Unidos com a anuência e o conhecimento do governo americano. Ele disse ontem, numa entrevista, numa conversa na Timeline, que é um programa comandado pelo blogueiro Alan dos Santos, que a gente já sabe também, né, da história. Linha do tempo. Timeline, linha do tempo. Também foragido da Justiça Brasileira desde 2021, viu, Jorge? Sim, quando sim, começou... ele está lá. O deputado disse, então, ser vítima dessa grave perseguição, criticou o ministro do Supremo Tribunal e disse, né, é lógico que eu não ia ficar no Brasil com as minhas filhas me vendo ser preso sem ter cometido crime algum. É um absurdo. E sofrendo diante dessa ditadura, ele declarou, né? Bom... Então, o governo norte-americano entende que nós estamos vivendo uma ditadura. Alguns governos europeus também entendem que nós estamos vivendo uma ditadura. Só nós que não entendemos? Tem alguma coisa errada, ou nós estamos com uma venda muito forte nesses nossos olhos aqui, mas assim, entendemos. E o que fazer? Não tem o que fazer. Ô Jorge... Tem sim, tem o que fazer. O Senado teria que fazer lá atrás, agora já perdeu a mão, não tem mais força, não tem domínio, não tem mais poder, tá? Porque ele permitiu que não tivesse, e assim, tem um jeito sim. 1964, dá uma olhadinha o que aconteceu. Ô Jorge, você acredita que o Bolsonaro deveria ter seguido o mesmo caminho do Ramagem? Sim, pelas injustiças e pelos crimes que ele estava sendo condenado, que não existiram. Né? E essa injustiça a gente já sabia no que ia dar. Só que assim, a gente ficava na expectativa e ele também, creio, ficava na esperança que alguma coisa iria acontecer. Alguma coisa iria acontecer para interromper esse ciclo. Por hombridade, aquela coisa dele ter sido também... Eu acho que é uma feito mistura. Parte do exército, né? Já ter sido militar, de não fugir, de honrar, da religião. Eu acho que é uma mistura, tio. É uma mistura de religiosidade com essa coisa que as pessoas que passam pelo exército têm aquele compromisso, né? De ir até o fim, não deixar o colega tombado, de ir até o fim, de assumir as coisas. Há uma coisa que a gente tinha... nós que somos dos anos 60, 70, dos 80 um pouquinho, né? Ainda tinha muito aquele negócio que o pai da gente falava que a única coisa que a gente tinha era a palavra, o nome aquela coisa do bigode. Isso não vale muito nos dias de hoje para essa gente que está, inclusive, no poder aí. Tá? Isso não vale para eles. Sabe o que é isso. Né? Não sabe o que é isso, não. Para eles é simplesmente um jogo de poder e de que eu posso mais do que você e eu estou jogando melhor do que você. Somente isso. Né? Então não tem honra, não tem moral, não tem absolutamente nada. E aí se escondem atrás de uma lei, de uma interpretação, de uma Constituição que eles inventaram, que não é essa daqui, essa coleguinha aqui não é essa aqui, tá? É uma interpretação deles, que essa aqui ela não é para interpretar. Que é do jeito que eles querem, né? É do jeito que eles querem. E aí, fizeram... Então eu acho que o Bolsonaro, ele teve essa mistura de pensamentos e foi até o final achando que um milagre iria acontecer. Só que milagres não existem.
Não adianta os senhores, mas orando, pode orar do jeito que você quiser. Quantas pessoas quando não oraram se mexe com política, Quantas pessoas não ficaram aí dia e noite fazendo vigília nas igrejas, principalmente os radicais que são mais bolsonaristas, que são ligados à igreja evangélica. Sim. Não adianta, isso não adianta. Sed lex dura lex, a lei é dura, mas é lei. Então é assim, fizeram uma mentira, tudo, e fizeram a lei valer sobre essa mentira. O fato é que a lei está valendo, a lei você não pode ir contra a lei. Não é que o ex-presidente foi preso porque roubou, porque não, é totalmente diferente. Inventaram uma história e colocaram ele como se fosse o comandante de uma trama golpista. Até porque Bolsonaro atrapalhou todo o sistema do sistema. Ele atrapalhou. O Bolsonaro, ele atrapalhou, se a gente analisar, levantar a história lá atrás, o que foi uma pedra no sapato. O Bolsonaro apareceu, criou uma popularidade, cresceu, a população o colocou como presidente e atrapalhou o sistema, que o sistema queria um outro candidato. Só que outro candidato que o sistema queria não fez voto. Aí, o que tinha que fazer? Precisava inventar, fazer alguma coisa, não é? E aí foi feito, chegamos até os dias de hoje. Eles continuam na tentativa de colocar, emplacar o candidato deles, o sistema. O sistema continua na tentativa, que não é o Lula, e o Bolsonaro atrapalhou. Por ele ter atrapalhado, eles tiraram ele fora e anularam, diretamente anularam. E com essa anulação, teoricamente, de Bolsonaro, se fragiliza e se quebra totalmente a força das pessoas que professavam ser de ideologia de direita, ou liberal, ou Sim. criaram medo, um medo inclusive. Inclusive, eu vou até colocar uma imagem aqui de um vereador da cidade americana, por exemplo, que perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Eu vou até ver se eu acho a imagem aqui, para ver, ele perdeu completamente o juízo. Qual é o nome do vereador? Tem dois que perderam o juízo. Tem dois. Um fez certo, ele fez uma manifestação autêntica. Sim. E o outro perdeu o juízo numa camiseta. Aqui, deixa eu me ver. Esse está correndo risco, né? Tá, olha aqui, ó. Fora Moraes. Põe na tela aí que a gente, no caso, não está vendo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela. Tio. Vamos lá. Peraí. É o Thiago, né? Thiago Brock. Ele está correndo um risco muito grande. Tá correndo risco. Porque você começa com essa onda aí, daqui a pouco começa a perseguição dos parlamentares também. Porque nesse país agora tudo se persegue. Aí, ó. Para você que está em casa aí, então, essa é a camisa que o Thiago... Um trechinho, só para ver. Tá. O Brasil esteve em Americana em alguns momentos. Estive Fora Moraes. Com muita felicidade e honra. Sei o quanto ele ajudou o nosso município. E não só o nosso município, como o nosso Brasil. Por que está acontecendo tudo isso? Porque o Bolsonaro realmente resolveu enfrentar o sistema. Enfrentando o sistema, ele teve que pagar um preço de um projeto diabólico da esquerda e do senhor Alexandre de Moraes, que é maquiavélico e covarde para fazer isso com o Bolsonaro. Aliás, o Alexandre de Moraes fez isso, na minha opinião, por conta de esconder algumas coisas que está acontecendo com o Banco Master, que é os advogados, sua mulher e seus Bom, eu vou adiantar um pouquinho, porque do lado do Thiago veio aqui outro vereador, que é para mostrar a manifestação que ele agiu o tempo inteiro com uma... Já perdi aqui. A sessão inteira ele estava com uma fita na boca e uma fita preta na Constituição Federal, sim. Que foi o Marcos Caetano, que ele ficou a sessão inteira com essa fita aqui. Então ele aproveitou dessa fala do Thiago Brock e sentou aqui ao lado, daqui a pouco. Ele sentou ao lado, então. Isso, e ficou aqui. Vamos ver se... Olha lá, tá ali, volta um pouquinho. de amiguinhos para aquele aí, olha aqui. Olha lá. Americana, olha lá, essa imagem. Aqueles eleitores foram 100 mil eleitores que acreditaram no seu trabalho a nível de Brasil, que votaram em você. E aí, no final, vamos mostrar aqui no final, ele tira essa tarja da boca, no final da sessão. Isso é uma sessão de hoje, terça-feira, dia 25, tá? Que é aqui no Pinga Fogo, aqui, ele tira e fala, que é a primeira vez que ele falou na sessão. Aqui. Vamos ver aqui.
Agora a internet não ajudou. A internet não ajudou aqui agora. Próximo. Vereador Lucas Leoncini. Abriu mão, próximo. Vereador Marcos Caetano. Ué. Vai falar? Sim, senhor. Com a palavra, vereador Marcos Caetano. Senhor presidente, senhores vereadores, quero encerrar aqui o meu protesto neste momento. Protesto legítimo. Acho que todos aqui entenderam, todo o povo de Americana entendeu, todos os colegas aqui nesse dia que esteve aqui entendeu o meu protesto, porque diante do cenário político que nós estamos vivendo, eu tenho que me calar, pois todos que são a favor da Constituição estão sendo censurados. Mas eu quero acreditar nesta Constituição aqui, ó. Porque eu quero acreditar em um país livre. Bom, Um país enfim, Tiosso, isso aconteceu aqui na cidade americana. Sim. Aconteceu aqui, só que eu vejo o Thiago que está correndo um risco. Porque se fora Moraes, é comprometedor ao extremo. Comprometedor, sim. Hoje não se pode, quem manda nesse Brasil é o Alexandre de Moraes. E me parece que ele é o cabeça para fazer a construção de elegerem o candidato deles. Ou colocar o candidato deles à frente. Isso a gente vai até falar sobre esse assunto, Jorge, porque quando a gente fala que o sistema quer eleger alguém e ao mesmo tempo o sistema não quer mais o Lula, o sistema quer colocar alguém que seja bom para o Alexandre de Moraes continuar com o trabalho que ele está fazendo. Não só Alexandre de Moraes, mas toda a equipe que a gente vê aí que todo o Supremo Tribunal tomou um caminho, tomou uma postura de ser quando a gente em filme a gente fala que ele é o titular, o principal. O chefão? Não, protagonista. Protagonista, o protagonista do país. Tá. Porque, na verdade, são 3 poderes. É o legislativo, o executivo e o judiciário. Ninguém manda mais do que o outro. E hoje a gente viu que o poder judiciário, o STF, com esses atuais ministros, conseguiram tirar o poder do legislativo e do executivo e manda mais do que todo mundo. Sim. Ou seja, realmente estamos vivendo um regime totalitário do Supremo Tribunal. Uma ditadura de toga. É a ditadura de toga. Sim, é indiscutível. Isso não tem o que tirar, não tem o que falar. E eles, e o candidato deles, aí eu estava dizendo lá atrás, eu mencionei, depois entrei nos vereadores de Americana, o candidato deles não era o Bolsonaro e não era o Lula. O Lula serviu de só um pouquinho para tentar tirar o Bolsonaro fora, para eleger o candidato deles. Ou seja, o candidato deles continua no poder, só que está adormecido. E eu não vou falar quem é, os senhores vão pensar, vão raciocinar e vão ver quem é esse candidato deles. Mas até o final voltou à cena. Até o final do programa, o Jorge vai dar um pouquinho da letra para vocês e a gente volta a tocar nesse assunto de novo, porque, Jorge, não foi a primeira nem a segunda vez que você falou que iria acontecer e a coisa aconteceu. Sim, assim eu falei. Você falou do Bolsonaro lá atrás, ainda você falou que até o final de 2026 ele seria preso. Pouco depois das eleições, eu disse, até o final de 2025 Bolsonaro vai ser preso. Antes das eleições, Bolsonaro vai ser preso. Escuta o que eu estou te falando. Lá atrás, você já falou isso. Isso aí. Antes das eleições de 26. Eu me lembro que você falava assim, eles vão dar um jeito, vão inventar uma história e vão colocar o Bolsonaro atrás da cadeia. Pois é, porque o candidato deles, o Bolsonaro atrapalhou. Eles não contavam que o Bolsonaro ia criar essa grande sensação nas pessoas de voltar a poder dizer eu sou de direita, eu sou anti-esquerda, eu sou patriota, eu sou conservador. Isso quer dizer que o tempo de vida do Lula como presidente da República é curto. É curto. Ele pode até se reeleger agora nas próximas eleições, mas é curto. Eu vou dizer aqui, como minhas previsões deram certo lá atrás, vou prever outra coisa aqui. Se o Lula for para a reeleição e ganhar a reeleição, se eles não fizerem algo antes para que o Lula perca essa reeleição, se o Lula for para a reeleição, ele não fica no poder mais um ano.
Mais um ano, vão dar um jeito e vão tirar o Lula também. Vão tirar o Lula também. Elementos não faltam, porque é corrupção, ele é o que mais tem. Ali no PT não faltam elementos para tirar ele. Porque também o Lula começou a atrapalhar. O Lula ele ajudou porque eliminou o Bolsonaro. Só que agora o Lula começou a atrapalhar também. E o candidato deles não emplaca. Não tem jeito, não vai. E não é ruim, só que ele não é mais dele. Ele já faz parte, ele já o dono desse candidato já é o sistema. E o sistema quem que é hoje? É quem manda no país. Quem manda no país hoje é Alexandre de Moraes. E se os senhores forem lembrar, eles for buscar aí, não estou falando nenhuma novidade. Vamos voltar em 2004, 2006. Vamos voltar quando o Geraldo Alckmin era governador do estado de São Paulo. Vamos voltar. Quem era o seu chefe? O seu secretário de Segurança Pública, que deu uma segurada, inclusive, naqueles ataques do PCC, quando o PCC começou a fazer ataques às polícias, às delegacias e às pessoas. Quem que era o secretário de Segurança do Geraldo Alckmin? E aí disso que eu estou falando agora, do sistema, hoje o Supremo Tribunal e o Alexandre de Moraes têm o poder na mão, então ele precisa colocar o candidato dele no poder. Tá certo, Jorge. Daqui a pouquinho o Jorge vai abrir a boca e vai trazer informações pra gente. Não, vocês vão pensar. É só ver vai pensando aí, agora no final. Segurança do Alckmin, quem foi nomeado pelo Temer para ser ministro do STF, pronto, vocês sabem que é o cara que manda no Brasil. E quem é o candidato deles? Quem que é o candidato dele? Hoje é deles, porque a princípio eles fizeram uma trama, aí sim é uma trama golpista, literalmente, não é? A princípio era só um. Hoje tem quase todo o STF ali nos tentáculos. Está todo mundo ali. Então quem é o candidato do sistema, Jorge? Voltou à cena do crime. Voltou à cena do crime. Voltou à cena do crime. Traz pra gente, Jorge. Geraldo Alckmin. É isso aí, gente. Vai ver no Brasil, dia 25 de novembro de 2025, um dia marcante para nós brasileiros, para quem é de direita, que já enxergava, já viu o que estava acontecendo, mas hoje é um dia de que a nossa Constituição, assim como o Jorge mostrou, foi completamente rasgada, não tem mais, fora, não temos mais. A gente fica alimentando uma expectativa, uma esperança de que as instituições ainda funcionam, mas não existe mais, não tem mais. Hoje, ser fora da lei nesse país é muito mais negócio do que ser andado nas quatro linhas, como dizia Bolsonaro. Prova aí o que aconteceu. Jorge, o PL, né, o partido PL e os filhos de Bolsonaro estão articulando agora uma reação no Congresso, né, a essa Eles vão prisão, fragilizar mais ainda a direita. com uma nova pressão por anistia, né, do pessoal lá do 8 de janeiro. Flávio Bolsonaro disse que o PL não aceita discutir dosimetria das penas e que o partido não fará esse tipo de acordo. Agora, você acha que isso pode vingar, Jorge? Não, isso vai só atrapalhar e fragilizar um pouco mais, porque esse é o momento onde as lideranças de direita estão meio perdidas, porque também não acreditavam que isso ia acontecer, viu? Não acreditavam que isso aconteceria, tá? Acreditavam que alguma coisa iria acontecer no meio do caminho, mas não acreditavam que isso fosse acontecer, só que aconteceu. E aí a direita, ela fica fragilizada. Nós temos a direita, nós temos os liberais, hoje nós temos o Zema. Nós temos aqui da direita Ratinho Júnior do Paraná. Sim. E o Eduardo Leite, que é de centro-esquerda, mas está mais para a direita do que para a esquerda. Sim. Né? O Eduardo do Rio Grande do Sul, né? Que são candidatos. Nós temos um Caiado com uma idade avançada com a saúde debilitada. Inclusive, ele está internado com problemas cardíacos nesse momento. Sim. Né? Então é assim, são as lideranças de direita. Aí depois nós temos os Bolsonaro, a família Bolsonaro, vocês esquecem, vocês tirem a família Bolsonaro do sistema, a família Bolsonaro vai ficar comprometida, não vai conseguir concorrer às eleições, nenhum deles. Se for deputado e tudo, ainda vai continuar. O deputado Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, Sim. o Flávio, etc. O Eduardo não pode voltar mais para o Brasil. Tá? Voltou, está em cana, em prisão perpétua. Não existe aqui, mas eles vão inventar. Então é assim, a família Bolsonaro, Michele, ela tem uma força no pé de mulher e no setor, dentro da bancada evangélica.
Mas a bancada evangélica também criou um asco na bancada que não é evangélica, de direita. Sim. A bancada de direita criou um asco, porque esse radicalismo evangélico que aplicam no bolsonarismo acaba incomodando realmente o que é uma ideologia partidária, o que rege teoricamente, né, o líder daquele país, o que ele vai fazer, né, na economia, na educação, na saúde, na segurança e etc. Então a família Bolsonaro, os senhores esquecem. Então sobrou quem? Tarcísio, Ratinho Júnior, que não tem ainda o fôlego que tem o Tarcísio para disputar uma eleição. Ok? Mas é a direita hoje. O Zema, de Minas Gerais, que o Partido Novo também é fantástico, ideologia liberal, tudo sensacional, mas eles têm umas ideias meio travadas, meio atrofiadas para o momento do Brasil de hoje. O Partido Novo, eu costumo dizer o seguinte, Partido Novo é o PT antigo de direita. Né? Uns radicalismos, umas coisas que não vai. Então, talvez não emplaque porque não consiga passar a ideia para a população. Aí sobrou quem? Tarcísio. A gente vê um Kassab costurando por fora, né, costurando por fora para tentar tirar o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite de cena, para ficar só o Tarcísio. Mas aí vem a família Bolsonaro, fica promovendo essas ações contra o STF, contra não sei o quê, porque a opinião pública das pessoas aí fora já convenceu que existia um crime, que existia um crime de golpe de Estado, que o Bolsonaro foi criminoso, já está feito. Só que o estrago já foi feito. Já foi feito. Se fizessem isso de forma brusca, teria um impacto social. Aí foram fazendo aos pouquinhos. Primeiro, inventa o crime, foram construindo aí depois tudo. você põe a tornozeleira. Tudo. Hoje, então, já a comoção fica mais leve. Fizeram perfeito. Eles são bons nisso. Você pode falar o que gostando, não gostando, concordando ou não, mas eles são bons no que fizeram, eles souberam fazer, fizeram bem feito. E aí, fazendo isso, vai criando ranço no bolsonarismo. A família Bolsonaro começa a criar ranço, porque já aconteceu, a desilusão já existe. Aí a desilusão, ela sempre tem duas situações. A pessoa, quando está desiludida, ou ela se volta contra quem causou a desilusão, ou se volta contra o desiludido. E aí, nesse momento, em função dessa polarização que existe já há algum tempo, e esse ódio criado entre as partes, principalmente, muito mais fomentado pela esquerda do que propriamente pela direita, né? A família Bolsonaro passa a ser persona não grata no Brasil. Passa a ser a pessoa por conta do quê? As merdas que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos. Se ele não tivesse feito as merdas, tivesse só lá, mais quieto, sem fazer merda, sem falar merda, sem tentar inventar coisa, não estaria tão difícil e tão complicado como ele... Ou seja, o Eduardo Bolsonaro causou um mal à direita desse país. Sim, de certa forma, sim. Ele acabou ajudando. Ele causou um mal. E a direita, que ela estava com uma força, ficou um pouco mais fragilizada e quebrada. E aí, para a gente unir tudo isso, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Essa direita toda vai ter que brigar com um candidato do sistema que já mostrou que ganhou esse jogo, já deu o checkmate. De certa forma, ele ganhou o jogo. Já ganhou. Ganhou o jogo. Como diz aí o pessoal aí que gosta de falar assim, esse play já foi. Esse play já foi. Já foi. Esse play e o outro, eles já entraram ganhando. No outro play, no outro eles jogo, já entraram ganhando. Sim. Então já era, já foi. Perdeu o Mané, literalmente perdeu o Mané. Então a direita ficou fragilizada. Eu não vejo hoje, antes a gente viu o Tarcísio com uma grande esperança. Mas o Tarcísio, se for e começar a incomodar, passa a ser também um incômodo para eles vão tirar o Tarcísio de jogo. E é fácil tirar o Tarcísio de jogo, viu? Né? É muito fácil. Todo mundo acha, não, o Tarcísio é bom, realmente é um excelente governador, um dos melhores administradores assim, que passou por Estado de São Paulo nos últimos anos, depois dele só o Geraldo Alckmin, mas ele muito melhor que o Geraldo Alckmin, porque é ação rápida, né, e menos compromisso com a quadrilha. Eu falei quadrilha? Não, quadrilha é festa junina, que é quadrilha, não é isso que eu disse. Comprometimento com o esquema. Não é esquema de shows. Com o sistema, vai. O sistema, sem compromisso com o sistema, mas se ele começar a crescer, eles também cortam as pernas dele. Sim. Eles cortam as pernas dele e não dá. Por quê? A menos que eles vejam, não tem jeito de cortar as pernas do Tarcísio.
Eles vão jogar o candidato deles nas costas do Tarcísio. Vão jogar. Vão jogar. O candidato deles vai ter que ganhar essa eleição, de um jeito ou de outro. Ele é vice atual, ele pode ser vice aí na chapa de reeleição. Vai estar junto. Vai estar junto. E a única forma que você vê disso tudo se acalmar um pouco? Não, tem outra forma. Outra forma eu já disse aqui no início, 1964. Veja o que aconteceu. Vai vendo, Brasil. Jorge Ramos e o Lindinho, que está transformando o Supremo Tribunal Federal como seu cão de guarda pessoal, né? Você escreveu um artigo. Xinga o Lindinho de feio. Amanhã ele está protocolando o ministro Alexandre Moraes, uma petição. É assim. Xinga ele de feio. Ele usa, ele instrumentaliza tudo, né? Aliás, Sim. o PT instrumentalizou o STF, né? E viu que o que eu não consigo aqui no plenário, o que eu não consigo aqui com voto, porque não tem voto, lá não tem a maioria no plenário, ele joga pro STF. E aí, ele está usando o STF de cachorro. O Alexandre Moraes está sendo um cachorrinho do Lindenberg Farias. É engraçado que tudo ele vai lá e protocola, sai na frente e uma perseguição assim contra a família Bolsonaro. Bolsonaro, papuda, porque eu avisei o ministro Alexandre de Moraes. E tudo para ele é conspiração, é ação coordenada. Bolsonaro vai fugir, eu já disse lá atrás, eu avisei o ministro Alexandre Moraes que Bolsonaro vai fugir, e ministro Alexandre Moraes, aí é só isso. Porque tem a conspiração, porque é golpista. Você sabe o que eu acho engraçado, Jorge? Que o Supremo Tribunal Federal parece que não tem outra coisa para fazer, né? Em vez de julgar a Constituição, fica defendendo as causas do Lindinho, ou do PT, ou da Gleice. Ou é a Gleice, ou o Lindinho, ou o PSOL. Se a Gleice, ou o Lindinho, ou o PSOL protocola alguma coisa, protocola alguma coisa, no mesmo dia, no dia seguinte já está sendo julgado, já está sendo analisado, investigado, criando... Está falando Lindinho aqui, muitas pessoas não sabem. Lindinho é o apelido da lista da Odebrecht de corrupção do Lindenberg Farias. Tá? Era o Lindinho. E o amigo do amigo é o ministro do STF, né? Que é o amigo do amigo. A amante é a Gleice Hoffmann, que está na lista dos apelidos. A Gleice Hoffmann, então você lê como amante. O Lindinho você lê como Lindenberg Faria. Exato. E o outro? É o amigo do amigo. O amigo do amigo. O amigo do amigo é o ministro do Supremo. Vai vendo, Brasil! Vai vendo, Brasil! E entra lá no nosso site, no vaivenobrasil.com.br. O Jorge escreveu ali também um artigo sobre esse assunto, para você ler e ficar antenado aí sobre... Falar nisso, nosso site está muito bonito, né, Jorge? Tá bonito, muito legal. Tá bom, qualidade. Conteúdo de qualidade. Quem quer realmente ficar informado com qualidade de todos os aspectos, tá? Qualidade de informação, qualidade de escrita, todas as formas... www.vaivenobrasil.com.br, atualizado diariamente. Jorge, já que você está convidando as pessoas para assistirem, para ler, né, para acessar, vamos falar sobre esse artigo que você escreveu. Vou ter que parar com os meus artigos. Viu? Vai ter que parar agora, tem que tomar cuidado. A escrever Lusíadas, Camões, os senhores que são dos anos 70 lembram que os jornais começaram a colocar receitas de bolo, versinho do Lusíadas, Camões, tudo, porque não tinha o que colocar no jornal, porque esses artigos, as crônicas que existiam, elas não podiam ir para o ar. Vamos lá. Psicopatia coletiva, a moral invertida da política brasileira. Aí você coloca a inversão de padrões morais ou morais. O surto coletivo e a romantização do ódio como virtude política. Traz pra gente, Jorge. O que aconteceu? A esquerda e o Alexandre de Moraes, eles romantizaram tanto a coisa, né, que levou trouxeram até um ex-presidente condenado e trouxeram ele como mocinho. O ex-presidente Lula virou mocinho, né? E aí o Bolsonaro virou o pior bandido do mundo. Sim. Né? E coletivamente, eles acabaram passando para a população como se isso fosse verdade. Não é, a gente sabe que não é. Quem está dentro ainda da realidade sabe que não é. Então foi feita essa prisão arbitrária do Bolsonaro, esse crime que não existiu, tudo isso para construir.
para construir a situação do bandido virar mocinho. O Lula virou mocinho, virou bonzinho, virou tudo. bonzinho. Apesar de várias instâncias terem condenado ele por corrupção ativa, passiva, várias empresas devolveram dinheiro de corrupção, fruto de corrupção, aquele negócio todo, mais por conta aí do sistema que o Bolsonaro atrapalhou, porque quando foi candidato, eles precisaram tirar o Lula, livrar o Lula para disputar a eleição, para derrubar o Bolsonaro. Mas não conseguiram mesmo assim, aí agora eles conseguiram. Tiraram o Bolsonaro de cena. Então houve essa inversão. E a gente vê nas redes sociais as pessoas com essa inversão. E isso está causando, inclusive, a mim asco. Sim. Tá? Sim. Asco de ver as pessoas com essa inversão de valores, sem entendimento do que realmente aconteceu, o que está acontecendo com o nosso país. Né? E a partir daí, a gente vê que existe aí, os padrões morais estão completamente invertidos, porque hoje, uma pessoa que foi condenada em várias instâncias por corrupção, virou santo, virou presidente da República. E uma pessoa que não tem uma sequer condenação por corrupção, não tem nada, absolutamente nada, não conseguiram achar absolutamente nada, virou um demônio. Virou um demônio. Virou um demônio, inclusive expressado nas redes sociais por pessoas que não sabem fazer o com a bunda, que não entendem nada do que aconteceu e nem do que está acontecendo nesse país. Então esses padrões morais, morais estão invertidos. Né? O Brasil, a nossa sociedade brasileira, ela está com os padrões morais invertidos, que hoje o bandido vira rei e o mocinho, teoricamente, vira bandido. Então são essas inversões aí que esse artigo fala. Bom, então esse artigo traz a psicopatia coletiva e desvios morais. Porque isso é psicopatia, inclusive do próprio Alexandre de Moraes, tá? Ele é psicopata, sim. É nítido a psicopatia dele, a perseguição pelo Bolsonaro. Né? É muito claro isso para todo mundo. E as pessoas, o coletivo ficou psicopata também. E aí você traz as consequências para a democracia e chega numa conclusão, né, Jorge? Eu vou ler aqui a conclusão e eu convido você aí de casa. Que são 3 tópicozinhos de consequência e... Aqui da consequência, né? Então, bom, nas consequências para a democracia, gerou uma confusão social, a inversão moral, desorientando a população, que fragiliza a confiança nas instituições, isso é verdade. Né? A polarização extrema, que é um surto coletivo que alimenta divisões irreconciliáveis, muita gente, né, e instituições quebrando vínculos e laços, e o risco democrático. Quando narrativas se sobrepõem aos fatos, a democracia se torna refém de paixões irracionais. Muito bem colocado, viu, Jorge? E a conclusão disso tudo é que o Brasil vive hoje uma inversão de padrões morais que transcende o campo jurídico e se instala no imaginário coletivo. Exatamente. O condenado vira mocinho, o acusado sem provas vilão. Parte da sociedade esquerdista, em surto de psicopatia coletiva, romantiza o ódio e relativiza crimes, enquanto figuras como Alexandre de Moraes reforçam a percepção de arbitrariedade. Mais do que uma disputa entre personagens, trata-se de um alerta, sem resgate da racionalidade e da moralidade. A democracia corre o risco de ser sequestrada por narrativas convenientes e paixões irracionais. Muito bem feito, muito bem colocado, viu, Jorge? Isso. Parabéns, esse artigo está muito bem feito. Se eu fosse você, entrava lá no site, compartilha lá com os seus amigos, com seus familiares, porque é muito importante que as pessoas caiam em consciência, né, Jorge? Sim, comecem a pensar, parem de ser massa de manobra. Né? Comecem a pensar o que está acontecendo de verdade com o nosso país. Sim. O que está acontecendo com as instituições. O que está acontecendo? Eu posso confiar na justiça? Eu posso confiar, por exemplo, nos políticos? A gente precisa entender. E para entender, a gente precisa entrar dentro das matérias. Não é simplesmente, a Globo falou isso, ou a Folha de São Paulo publicou tal coisa. Não, isso o Vai Ver no Brasil pode publicar uma mentira e virar lei. Não é assim que funciona. Não é assim. Nós precisamos pensar, voltar, ter o senso de raciocínio novamente, parar de ser massa de manobra e seguir a boiada. É isso. Ô Jorge, enquanto isso, rombo nos Correios pressiona o Tesouro e exige um aporte bilionário. E olha só, gente, isso não está acontecendo só com os Correios, não.
Com relação Não. aos bancos também, Bancos, o Petrobras, FGC, o Fundo começou a Garantidor, coisa- vai precisar também de um aporte bilionário. E olha, é um aporte que os bancos vão ter que colocar, viu? Porque vai faltar dinheiro. Então, mas não tem. E assim, o Tesouro Nacional não tem dinheiro para suportar tudo isso. Não tem dinheiro. O rombo dos Correios, gente, é muito grande. Engraçado que na época que o preso Bolsonaro, o condenado Bolsonaro, né, Sim. sentenciado Bolsonaro, o Correio começou a dar lucro. Começou a dar lucro. Agora Foi tá só no o rombo. Lula assumir que começou a dar Mas lucro. o culpado é o Bolsonaro. Sempre é o INSS. Foi no governo Bolsonaro. Só que o rombo do INSS... Só esse ano, 3 bilhões. Começou aonde? No governo Lula. Aliás, eles conhecem de rombo, corrupção. Esse governo do PT e o Lula aí, eles conhecem muito bem como é que funciona. Aí a gente sabe que ele vem crescendo, né, esse déficit desde 2022 e agora 2025, 3 bilhões de reais. O Segundo- Lula assumiu quando? 2022, né? Não, 2020, 23, já 1 de janeiro de 23. Primeiro, as eleições em 22 assumiu em 1 de janeiro 23. de 23, dia 8 de janeiro de 23 é onde teve lá a depredação. Exato. Bom, segundo o relatório do Ministério de Planejamento e Orçamento, o resultado negativo das estatais está projetado em 9,2 bilhões até finalizar o ano de 2025. Já considerando o abatimento de despesa como o Programa de Aceleração do Crescimento PAC, só os Correios devem registrar um prejuízo de cerca de 10 bilhões este ano. No primeiro semestre, o saldo já havia ficado em 4,4 bilhões de reais. Para tentar equilibrar as contas, a empresa então negocia agora um empréstimo de 20 bilhões junto ao mercado financeiro com o objetivo de fechar o caixa e viabilizar um plano de reestruturação aprovado recentemente. A expectativa é de que os recursos ajudem a modernizar a operação e reduzir o impacto sobre o Tesouro, viu, Jorge? Bom, agora, é muito dinheiro, é né, muita coisa, são rombos milionários que tem desde o governo Lula assumiu, porque Sim. é aquilo, o governo Lula não tem um projeto de governo, não Sim. tem um projeto de economia, não tem um projeto de absolutamente nada. Eu vou aqui fazer até um apelo aqui às pessoas, às imprensas que têm um pouco de consciência, que não são vendidas aí, e nem são de esquerda, comecem a publicar esses rombos. Comecem, porque a forma de defesa que nós temos contra o que vem acontecendo desse desgoverno, desse bêbado descondenado... É mostrar o que era e como está. Não é inventar, é mostrar o que é de verdade. É uma forma de se combater as arbitrariedades, porque aí eles vão ficando sem força, o discurso deles vão sendo minado. Então nós temos que começar, nós enquanto imprensa, temos a responsabilidade social de mostrar à população a verdade. Enquanto a gente ainda conseguir, né? Enquanto a gente consegue, logo não vamos poder mais. Não é? Do jeito que então tá, é um muito apelo próximo. que eu faço às pessoas, e as pessoas que não são de imprensa, mas têm aí um grande número de seguidores nas redes sociais, comecem a divulgar acompanhe o Vai Ver no Brasil. Compartilha, né? E comece a compartilhar essas informações, que são informações verídicas de fontes fiéis e dignas, não é fake news, né? Para a gente começar a mostrar realmente à população quem é esses governantes do PT, quem são essas pessoas de esquerda que estão aí no poder desse país, que estão fazendo com a gente. Porque aí a gente começa aos pouquinhos e criando uma situação. É uma forma silenciosa de uma manifestação, inteligente e silenciosa, sem inventar absolutamente nada, e não é fora da lei. Não existe nada que seja contrário a você divulgar a verdade, de você colocar. Não tem ninguém que possa apontar para você e dizer, olha, isso você está fazendo uma coisa errada, é um crime. Só Alexandre de Moraes pode fazer isso, mais ninguém. Enquanto ele não fizer, vamos divulgando, vamos noticiando esses rombos do INSS, por exemplo, do irmão do Lula, lá do sindicato do irmão do Lula, do Frei Chico, que está blindado na CPMI do INSS, né? Do Correios, da COP30, o fiasco, né, da COP30, 30, da Petrobras e de vários outros rombos, esses déficits que estão tendo aí dentro do governo, não é? Vamos começar a publicar, noticiar. A única arma e defesa que nós temos é mostrar a verdade. Aí eu entro também aí naquele negócio que a verdade vos... Como é que chama que o Bolsonaro falava? A verdade vos libertará.
A verdade vos libertará. Porque se não for pela verdade, se a gente não conseguir pela verdade, essa liberdade, só tem um jeito, relembrar 1964. Jorge Ramos. O aeroporto de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos, exatamente. Eu estou optando por esse. E nesse momento que isso tudo está acontecendo, grandes rombos, a gente vê a arrecadação federal chegando a 261 milhões em outubro e bateu o recorde. As pessoas gostam de pagar imposto, não é? Para esse gasto desnecessário de uma COP30, para esse gasto desnecessário da Janja, ou para entregar um título de educação a Felipe Neto e a Janja. Sim, sim. Que absurdo, gente. A maior honraria da educação foi entregue para a Janja e para o Felipe Neto. Enquanto isso, as dívidas públicas aumentam, o governo gastando absurdamente. Quanto a gente paga, trabalha, produz, e essa leva o Brasil nas costas. Porque houve aumento de impostos, sim, sim. Porque houve aumento de preço de mercadoria e, consequentemente, no percentual de impostos. Sim. Não foi que aumentou porque o país cresceu, não. Sim. Aumentou porque a arrecadação ela não aumenta assim do dia para noite. E o cerco está fechando, né, Jorge? Tá fechando, as pessoas não têm mais como, né? Vai ter que pagar tudo. Multas, impostos e tudo aumentou. Só que chega um momento que não dá para pagar mais. Não. Isso começa a fazer assim, ó. O que vai acontecer, por exemplo, com alguns setores? Por exemplo, se você fosse comprar algo que custava R$5.000, a partir de janeiro, fevereiro, as empresas se adequando, isso que custava 5 mil vai custar 7, 8. Porque vai ser tributado já na fonte o negócio. Sim. Não tem como fugir. Não tem mais o descontinho sem nota, não tem. Não tem. Então, se você não tiver dinheiro para comprar, você não vai comprar. Exatamente. Na verdade, não vai conseguir. Isso é o correto. É o correto. É o correto. Desde que nós não tivéssemos rombos e gastos desnecessários que temos aí de acordo com esse governo. Sim. Né? Se a gente não tivesse esses gastos absurdos do governo federal e não tivesse esses rombos de falcatrua, de corrupção, esse é o correto, é você ter dinheiro para comprar. E você ter condições de ter o dinheiro para comprar. Países decentes funcionam assim. Não é o nosso caso, lamentavelmente. Bom, e para a gente finalizar o Vai Ver no Brasil, vamos trazer a história do PT que passou pano por Renato Freitas, né? Pois é, e virou vítima oficial agora. Pro PT, porque pro PT. Na prática é completamente diferente. Bom, os parlamentares petistas estão defendendo o deputado estadual do Paraná, mas as imagens que circulam nas redes sociais confirmam a versão aí do racismo, né, Jorge? Mas eles são na mão, na rua. Não confirmam, né? Não confirmam, né? E eles são na mão aí com o cara. Porque ele disse que foi vítima de racismo. Mas isso justifica a agressão, a briga? Não, mas assim, ele agrediu um rapaz que estava dentro do seu trabalho, o que mostra nesses vídeos depois é que já estava na rua. Já estava na rua. Mas o Chiquini, que é o advogado, inclusive, do rapaz aí, que foi agredido por esse deputado do PT, que já foi cassado uma vez e foi reintegrado pelo STF, ele já foi cassado como vereador. Sim, e foi reintegrado. Pelo STF. Esse é aquele, os senhores devem lembrar, aquele que entrou na igreja, que quebrou toda a igreja, que uma invasão de um supermercado e sacaram as coisas do supermercado, um monte de gente. Esse é esse deputado do PT, aquele do cabelão grande assim. Um histórico polêmico, né? E assim, aí o que aconteceu? O Chiquini mostrou exatamente, ele conseguiu os vídeos, a coisa aconteceu muito antes. O rapaz trabalha no estacionamento, e nesse estacionamento ele estava manobrando os carros que param ali, nesse estacionamento ele estava manobrando, e o deputado bonitinho estava na calçada. O deputado vai atravessar e não viu que o carro, ele já estava manobrando o carro. Ele recuou, ele pensou que o deputado ia voltar para a calçada, o deputado não voltou. Ele parou o carro e aí o deputado começou a xingar. Ele baixou o vidro, o deputado começou a xingar e tudo, aquele negócio todo. E ele colocou o carro. Quando ele parou o carro, veio o deputado e o assessor do deputado já espancando o rapaz manobrista. E aí o rapaz foi atrás, que eles bateram nele, etc. e tal, e foi atrás dele. Foi atrás, ele parou, eles saíram arrancando com o carro oficial, inclusive, da Câmara do Paraná, da Assembleia Legislativa do Paraná, com o motorista da Assembleia, pago por vocês da Assembleia Legislativa do Paraná, que foi pago para agredir o rapaz. E aí parou no semáforo. Quando parou no semáforo, o rapaz conseguiu alcançar e xingou, alguma coisa assim, acabou xingando tudo. Eles novamente desceram do carro,
Aí é que tem aquele vídeo dele dando 2 chutes no rapaz, o rapaz deu uma só nele, que quebrou o nariz dele e tudo. E aí depois ele alegou que foi vítima de racismo. Que foi vítima de racismo. É fácil, né? É fácil. Aí o pessoal do PT adora passar pano para esse tipo de gente, Sim. essa gente desqualificada deles. É que é o povo deles. Eles são desqualificados. Não é? E aí, Deus não deu. Mas é assim, o deputado não, o Chiquini, que é o advogado do rapaz, conseguiu de acabar com essa narrativa dele. Agora ele está jogando a culpa no funcionário, no motorista dele, que é assessor. Não é mais não foi. Agora foi a culpa o rapaz, é do... Só que o vídeo é nítido, quem veio dando a voadora foi ele. Não Sim, foi o quem assessor. ficou afrontando é notório. Eu acho que você de casa deve ter visto aí também. Eu nem publiquei esse vídeo, porque eu acho que é assim, apelativo. Essas mas coisas de violência a gente não publica, né? Não é o... Bom, a gente já chegando aqui na reta final também, você está sabendo que o Lula já indicou oficialmente o Jorge Messias para a vaga do falso Messias. Para a vaga do Barroso no STF, né, Jorge? Pois é, e aí o Alcolumbre já recebeu o Messias e já aprovou, né, para fazer já, aí né? as oitivas aí com os senadores. Os senadores é que fazem a sabatina, né, do indicado ao STF. Só que o Jorge Messias tem um envolvimento gravíssimo no INSS, tio. Sim. Na CPMI do INSS, provou na última sessão que Jorge Messias foi omisso, foi muito omisso e acobertou porque, inclusive, aí o sindicato do irmão do Lula. Sim. E por que você acha que ele está sendo indicado? Pois é, e aí com isso o PT vem aparelhando o STF, vão ser praticamente todos ali indicados pelo PT. Para você. Então assim, aparelhou o STF, por isso que o Lindenberg Farias usa, né, como um puxadinho dele, puxadinho do PT. Só que mal eles sabem que assim que o Alexandre de Moraes quiser, ele puxa essa cordinha e entuba todos vocês e põe todos vocês na cadeia, porque vocês têm histórico e têm elementos para colocar todos na cadeia. E olha, eu vou falar Lindinho, uma coisa. Fica atento, Lindinho. A hora que o Alexandre de Moraes tiver o poder totalitário de tudo e o Lula sair da jogada e ele tiver o presidente que ele quis colocar... Acabou para vocês também. Maduro virou criança, virou estagiário de aprendiz de feiticeiro. Virou. Que o cara é bom. Pode falar o que for. Maquiavélico. Mas o cara é bom. Ele faz jus à toga, Jorge? Não, ele faz jus ao inferno. Ele faz ao inferno. Ou um manicômio judiciário. Nossa, isso eu vou falar. Mas que ele é bom, ele é bom. Ele consegue. Não é que ele é muito bom, é que os outros são muito ruins e a população ajuda. Não pensa. E acaba reproduzindo. Dizendo que ele está certo. Vai vendo. Jorge, para a gente finalizar o nosso Vai Vendo Brasil de hoje, a Justiça condenou o Nicolas Ferreira a pagar R$40 mil por chamar mulher trans de homem. No processo, a defesa de Nicolas, que é o deputado federal, cita a liberdade de expressão e imunidade prevista pela Constituição. Mas, mesmo assim, essas coisas R$40 mil de danos morais. Vai pagar sim. E assim, talvez ele tenha se expressado de forma errada. Uma trans vai ser trans, ela é trans, tem que ser respeitada a vontade dela ser trans. Né? Isso é indiscutível, não tem nem o que se discutir, mas ela continua sendo do sexo masculino, geneticamente dizendo. Agora... Talvez a forma de expressão dele foi errada e tem uns mimimi aqui desse país, e aí tudo é... Jorge, tá difícil, né? Até para você ser político hoje em dia, né? Você tem que tomar um cuidado. A gente vê aí o Nicolas tomando multa de 40 mil, essa já é uma tomou, delas, é uma delas. Né? Um parlamentar nem ganha para estudo. Se o cara for um trabalhador mesmo, se não ficar se envolvendo em... que o Nicolas tem um capital muito grande, mas é um capital político, um capital de voto, ele não tem capital financeiro. Você entendeu? Porque o salário de um deputado acho que é 32 federal, mil, 34 mil. 34 mil, só que o que um deputado gasta para ficar trabalhando e rodando... Não, se for para ser deputado de verdade, esses 34 não dá. Não dá. A gente não está aqui defendendo o salário de deputado, a gente também acha que... todo mundo tinha que ganhar 50. Todo mundo tinha que ganhar 50, Mas, Jorge, é algo que está ficando difícil. Aí você vê prefeitos de cidades, às vezes o cara anda dentro das 4 linhas,
Você vê os deputados aí, não pode, você não tem mais liberdade de expressão. Só para descontrair, você viu o Manga vendendo amendoim na praia? Eu vi, fazendo uma média, Ele né? é muito canalha, é muito Cara sem de pau, vergonha, né? cara de pau esse Manga, viu? Cara de Mas pau. é marqueteiro, isso é Não tem o que indiscutível, falar, né? é indiscutível. Eu tenho que falar. Aí você vê um presidente, o Bolsonaro, que não consegue incriminar ele por nada, inventa uma história para condenar e prende, acabam com a vida de uma Prende e pessoa. a coisa vira de verdade, a né? mentira vira verdade. A mentira vira verdade. Então, assim, essa distorção, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento muito importante, eu acho que talvez para a nossa era e o nosso século, né, Jorge? Porque isso Sim, muda uma isso história de um mudar país. completamente a história, né? do Brasil para o mundo. Para hoje, o que hoje mundo. o mundo hoje vive uma situação muito além dessas picuinhas pessoais Sim, e sim, sim. internas que vive o Brasil, mas essas ações que vêm acontecendo mudam o rumo e o futuro De uma nação. da história dessa nação. Sim. Né? E assim, como a gente já, infelizmente, o Brasil teve um dado momento que a gente era muito bem visto, um país próspero, de futuro e com seriedade internacionalmente. Hoje, Aí, infelizmente, já não é mais isso, já não é mais verdade. para finalizar, estava me esquecendo já. Além, se não bastasse, né, 27 anos de prisão, 20 anos de prisão, 19 anos, uma multa de 30 milhões de reais de multa para ser dividido entre as pessoas que foram presas agora, condenadas, sentenciadas aí na trama golpista. Inclusive o ex-presidente. Aí você imagina, né? Uma pessoa que trabalhou, que o tempo todo falando que jogando dentro das quatro linhas, não tem grandes posses, Bolsonaro não tem grandes posses. Não tem, não. 30 milhões de multa. Isso é para humilhar, é para acabar com a saúde mental, para acabar com a saúde física, para acabar com a saúde financeira. É para acabar totalmente com uma família, desestruturou, acabou com tudo. De uma prisão, olha só o sadismo, né, da psicopatia. Uma prisão no dia 22. O número do partido, do PL, 22. Complicado, né? Então, gente, vamos raciocinar, vamos pensar, passar a informação para frente, não vamos ser mais um de manobra. Tá? Não tem jeito. O único jeito nosso é não ser massa de manobra, é pensar, tentar pensar, parar de consumir a notícia do jeito que vem, começar a pensar a respeito, buscar outras fontes e as que forem verdadeiras, que forem autênticas, começar a mostrar para a população, para a gente, aos pouquinhos, ir livrando as pessoas dessa psicopatia coletiva criada por Alexandre de Moraes e pelo PT. Vai vendo, Brasil. Jorge Ramos, vamos ficando por aqui nesta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025, um dia que vai marcar a história. Eu vou me lembrar disso para o resto da minha vida, creio que você também vai lembrar disso. Essa data vai ficar no nosso calendário, você pode ter certeza. E fica aqui, infelizmente, terminamos o dia de hoje com mais essa, né? E acredito que ainda vai vir muito mais pela frente. Mas em um dado momento isso vai acabar. Aí começa outra coisa. Outra coisa. Vai vendo, Brasil. Beijo, enorme. tchau, tchau. Tem mais, se Deus quiser, e ele há de querer.